querida comunidade. Estamos, como eu dizia no início da celebração, encerrando o mês vocacional. O mês vocacional, o mês de agosto, é um dos 3 meses temáticos que a Igreja Católica nos apresenta. No mês de agosto, nós meditamos sobre a nossa vocação à vida, a vocação cristã, a vocação de servir no amor. No próximo mês nós vamos conhecer a nossa vocação baseada na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, no mês de setembro nós celebramos o mês da Bíblia. E aí vamos aprofundar a caminhada que fazemos, no dia a dia em relação à palavra do próprio Deus. E no terceiro mês temático, mês de outubro, baseados na vocação que temos e que amamos, baseados sobretudo na palavra de Deus, nós nos tornamos missionários e missionárias. Por isso o mês de outubro é chamado o mês missionário. Então vejam que riqueza, gente, que a igreja nos apresenta, nos oferece para a nossa caminhada de fé. Nós estamos então hoje, nesse domingo, encerrando esse mês vocacional, lembrando entre tantas pessoas que se doam, que se consagram na comunidade, que oferecem o seu tempo, a sua criatividade, as suas horas de trabalho. Temos as catequistas, os catequistas também, porque temos catequistas, homens também. Então os catequistas na paróquia, na igreja, na comunidade, são pessoas que vivem o seu batismo radicalmente, que se entregam a um trabalho de evangelização contínua. Todas as semanas, estão se doando às crianças, aos jovens, ou aos adultos. São pessoas que consagram a sua vida vocacional no amor e no serviço. Então, nada mais justo do que hoje nós rezarmos e agradecermos aos nossos catequistas, às nossas catequistas, por todo o trabalho de amor que fazem na comunidade. Nós queremos hoje então refletir também sobre a palavra de Deus. Nesse mês, todo esse mês, já no último domingo do mês passado e até hoje, 5 domingos, nós lemos o capítulo 6 de São João, do evangelista João. Nesse capítulo, todo ele aparece o pão, o pão. Começa com o milagre, o grande milagre que Jesus fez quando alimentou uma grande multidão com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele abençoou e pediu que os apóstolos distribuíssem, E aí reuniram aquele povo, dividiram em grupos, sentaram-se nos gramados e ali receberam o alimento. É muito bonita essa imagem, porque ela antecipa a vida da igreja em comunhão. O povo de Deus que tem fome, o povo de Deus que quer ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso, essa palavra é pão, é alimento. E Jesus então faz com que esse povo se alimente bem. Ficaram todos fartos, dizia aquele texto do Evangelho, e ainda juntaram pedaços que sobraram, que deu mais 12 cestos, Muito pão, muito peixe. E Jesus, a partir desse fato, ele vai levando o povo a compreender que não podemos e não devemos somente buscar o pão que alimenta materialmente. E vocês sabem que nós todos nos preocupamos com o pão de cada dia, todos nós trabalhamos para que tenhamos o pão cada dia. E é uma coisa normal, uma coisa justa, Todo ser vivo precisa de alimento, precisa comer. Mas, por outro lado, Jesus vai nos ensinando que, acima de tudo, Ele é o pão verdadeiro. O pão que nós não podemos deixar de comer. Ele é o pão vivo descido do céu. E aí as pessoas começam meio a se incomodar, especialmente os judeus, Diziam, mas como que nós vamos comer a carne de uma pessoa?
que ele dizia: isso é minha carne, é o meu sangue. Então os judeus começaram a se incomodar, começaram a ir contra, começaram a se afastar de Jesus. E no evangelho de hoje então aparece esse momento. As pessoas vão deixando Jesus. Eles não buscavam Jesus de verdade. Eles queriam somente aquele Jesus que fazia milagres para eles, que multiplicava o pão, o peixe, que fazia milagres, curas, prodígios. Mas Jesus nos quer dia a dia. Jesus quer a nossa companhia com Ele sempre. Então, as pessoas começaram a se afastar. E Jesus então pergunta, quando os discípulos, olha, os discípulos dele foram embora, ele pergunta aos apóstolos: e vós? Vocês vão me deixar também? E aí Pedro, diz assim: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Mais uma resposta bonita, maravilhosa desse apóstolo, que prova e mostra a sua fé e sua confiança em Jesus. Jesus então deve ser procurado, buscado por nós de uma forma total. Ele deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso dia, da nossa noite, do nosso pensar, agir, rezar, se divertir. Ele sempre deve estar em nós e conosco. Por isso ele é um alimento, e o alimento, quando a gente come, ele se transforma em nós e vai nos tornando pessoas de mais vida. Se a gente não se alimenta, não pode viver. Então não podemos viver espiritualmente se Jesus não é o nosso alimento. E aqui nós vemos uma comparação agora, na primeira leitura, é interessante porque é mais ou menos o mesmo tema. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante do Senhor. Por que ele fez essa grande assembleia? Porque ele sentiu que o povo que Deus libertou começa agora a esfriar, começa a se afastar de Deus, começa a deixar de rezar, começa a se afastar do amor de Deus e começam a adorar ídolos. Isso que é o pior. E Josué então faz um grande apelo, eu vou até ler aqui: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, a quem vocês querem servir? Então aqui uma encruzilhada. O povo deve decidir: quero servir a Deus ou quero servir ao mundo? Quero servir ao Senhor ou quero servir a ídolos que me escravizam? E pensem bem, nós vivemos cercados de ídolos. Não são os santos os ídolos, Alguém diz que nós adoramos ídolos. Não são esses os ídolos. São aqueles que vocês sabem que no dia a dia a gente procura, através de uma correria sem fim. Nós buscamos e servimos a muitos ídolos. Cada um deve então descobrir quais são os ídolos que você muitas vezes procura. Mas, acima de tudo, nessa noite, frente a essa palavra de Deus, procure dizer assim: Senhor, é a vós que eu quero servir e não a outro. Eu quero servir o Senhor. E aí Josué então, olhando para aquele povo, diz assim: eu só sei que eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Lançou esse desafio, apresentando aquilo que ele entendia e que ele faria. E o povo todo obedeceu, O povo se deu conta. Então, gente, é preciso que alguém desafie. É preciso muitas vezes que nós, especialmente nós os padres, os catequistas, aqueles que evangelizam, precisam alertar as pessoas. É um dever de alertar para o bem, de alertar
para uma renovação espiritual, para uma renovação de vida, porque todas as pessoas também buscam a Deus, mas às vezes buscam de forma errada. É isso que a palavra hoje quer nos alertar. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, ele faz uma comparação entre Jesus, Deus e a igreja, e o marido e a esposa no casamento. Ele faz uma comparação dizendo: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Então aqui entra agora o respeito, o amor, o perdão, que deve reinar dentro das famílias. Uma palavra aqui que muitas pessoas às vezes entendem mal, né? Especialmente o feminismo, né? Quando diz assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Temos que entender essa palavra. Aqui não é submissão, escravidão. É submissão no amor, né? No serviço fraterno, dentro da família, com o esposo, a maneira de tratar, a submissão com caridade, com carinho. Porque ele logo em seguida também chama a atenção dos maridos e diz: pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Maridos, amai as vossas mulheres, sejam solícitas para com elas, né? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então eu gostaria de acentuar isso. Há poucos dias nós celebramos a Semana da Família, né? Onde escutamos, falamos, celebramos. Nós vemos assim que a família continua sendo e sempre será um exemplo de comunidade bonito, né? Um exemplo lindo de pessoas que vivem no mesmo teto, com os mesmos laços de sangue, laços fraternos, e que devem ser testemunhas para o mundo. Então a família, o marido e a mulher especialmente, sejam o exemplo de Cristo, que ama a sua igreja e que é amado por ela. Queremos agora então professar a nossa fé, porque a palavra que nos foi dita, ela exige, né? Ela cobra de nós um testemunho, como vocês viram aqui, Josué, Pedro e assim por diante. Então, de pé, digamos todos juntos.